espiritual. Nós sempre gostamos de gravar vídeos falando sobre experiência e tudo aquilo que o grande Criador do universo permite que a gente venha viver, experimentar e ser. E no dia de hoje eu quero gravar um vídeo interessante para você, principalmente no mundo moderno, onde as pessoas vivem um processo de ansiedade muito grande, que evidentemente esse processo de ansiedade irão lhes conduzir a uma depressão. Por que ocorre a depressão? Exatamente porque acontece um vazio na alma e as pessoas querem tratar com medicamentos, quando na verdade o vazio na alma você só consegue tratar através da espiritualidade, através de conhecer a si próprio, saber quem você é, o que você deseja e qual o seu propósito. E aí eu quero falar para você o seguinte: você já parou para analisar, para refletir como vencer o ego? Porque o ego, ele procura segurança e entretenimento. Ele procura evitar toda e qualquer irritação. Então, na maioria das vezes, a gente faz alguma coisa pelo nosso ego. A gente faz pelo nosso ego, a gente fala pelo nosso ego, a gente deixa de fazer pelo nosso ego, a gente se coloca acima de tudo e de todos pelo nosso ego. E talvez você possa me perguntar, mas Mário, o ego é algo bom ou ruim? Quando você consegue gerenciar o seu ego, ele pode ser uma coisa boa. Mas o ego é tudo aquilo que está lá no seu subconsciente. O ego é uma frequência e uma série de emoções que você vibra através de experiências acumuladas. E talvez você quer sempre satisfazer esse ego de uma maneira política, de uma maneira física, de uma maneira alimentar, e você se comporta como se você não devesse respeitar o tempo, como se você não devesse respeitar o limite do outro, como se você não devesse concordar com a opinião do outro, porque sempre você tem um ego, e o seu ego não pode ser ferido. Tem aquela história que diz, poxa, fulano de tal gosta sempre que a gente massageie o seu ego. É exatamente isso. São pessoas que acreditam que a sua versão é a melhor versão do mundo. São pessoas que acreditam que não precisam de mudança, que não precisam evoluir, quando muito pelo contrário, nós sempre nos agarramos aos prazeres e às prioridades, na tentativa de uma satisfação que é inalcançável. Ontem eu tive a oportunidade de hoje pela manhã viajar, ir para a praia, ir para Guarajuba. A praia é algo que eu amo pra caramba, mas durante a noite eu fui meditar se essa viagem de hoje estava dentro das minhas condições, se essa viagem de hoje seria simplesmente para satisfazer o meu ego, ou seria uma viagem que iria me trazer felicidade, harmonia e paz. Meditei, refleti, como sempre faço, acordei cedo. Inclusive o tema que eu estudei hoje sobre a questão do ego. Ter viajado hoje seria alimentar simplesmente o meu ego e satisfazer uma vontade, um desejo material. Devido às experiências que eu já vivi em Guarajuba, eu atrelei todas aquelas experiências passadas e falei, caramba, eu indo para lá hoje eu vou viver bem, eu vou ser feliz, eu vou viver aquelas mesmas experiências. Então eu quis satisfazer, eu quis massagear o meu ego. E aí eu volto e reflito. Nós devemos sempre estudar a nossa mente, nós devemos sempre analisar os nossos comportamentos. Nem tudo aquilo que nós fazemos é conscientemente. A gente age muito pelo inconsciente. A gente age pautado na tomada de decisões de algo que nós vivemos no passado, e aquele algo nos trouxe um resultado X. E nós atribuímos todas as experiências futuras e até mesmo as experiências presentes, avaliando aquilo que nós vivemos lá no passado. Isso é muito complicado, porque de repente você viveu um período que você massageou muito o seu ego. E aí você sofreu exatamente porque você não viu a posição do outro, você não parou para refletir, você foi egocêntrico. E o ego parte da palavra egoísmo. O que é egoísmo? Quando eu penso só em mim, quando eu faço só para mim. Tem um determinado momento na vida que o egoísmo é legal, mas tem um determinado momento na nossa formação de caráter como ser humano, como pessoa, como membro da sociedade, que o egoísmo pode ferir, que o egoísmo pode matar, porque quando você é egoísta, você não pensa no outro, você não pensa que se você andar em alta velocidade na rua, você pode atropelar alguém, você não pensa em esperar o sinal abrir para você passar, você passa com o sinal fechado. Então o egoísmo vem do ego, e tem pessoas que têm o ego muito inflado, tem pessoas que vivem só para satisfazer as suas próprias vontades, e por isso essas pessoas não conseguem alcançar felicidade nos seus relacionamentos pessoais, essas pessoas não conseguem
alcançar felicidade nos seus relacionamentos familiares. Por quê? Elas buscam simplesmente na vida prazeres imediatos para satisfazer as suas necessidades. E será que as minhas necessidades são verdadeiramente necessidades reais? Será que eu preciso fazer aquilo que eu faço todo dia para ser feliz? Então o ego é algo que a gente precisa tratar, que a gente precisa conhecer. E alguém que tratou, alguém que estudou, alguém que viveu a experiência de matar e de vencer, de controlar e de dominar o ego, foi Buda. Buda descobriu o seguinte, que ele teria que meditar, ele teria que acalmar a sua mente, ele teria que tranquilizar o seu espírito para que as respostas pudessem serem alcançadas. O que acontece na vida? A maioria das pessoas, elas buscam a resposta no barulho. Se você observar hoje os grandes templos, os templos neopentecostais, eles gritam, eles berram, como se eles buscassem a resposta de um Deus que é cego, surdo e mudo. A mesma coisa acontece hoje com o catolicismo, que tenta copiar esse modelo de pregação, esse modelo de experiência, de você clamar, de você gritar, de você berrar, simplesmente você alimentando o ego das pessoas e você esquecendo de tratar a espiritualidade humana. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu falo sempre que nós não somos um corpo numa alma, nós somos uma alma habitando um corpo. E para isso tem que ter um tratamento, para isso tem que ter uma consciência. Se você não despertar para a realidade da vida, se você não despertar a tua consciência, você vai ser fragmentado em várias situações, em vários conceitos, porque você não vai conseguir se encontrar com você mesmo. Eu falo sempre que a sociedade, ela tem um modelo paradoxal. A sociedade, ela cria vários paradigmas e elas querem introduzir todas as pessoas no mesmo paradigma. Elas não querem fazer com que você pense, com que você reflita. A coisa mais difícil da vida é você pensar, é você fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porque eu me considero um grande pensador. Todos os grandes pensadores se tornaram grandes filósofos. O que é filosofia? É você começar a estudar, é você começar a viver, você começar a experimentar e você começar a colocar em xeque tudo isso. Se torna até uma ciência. A filosofia, ela é pautada em estilo de vida. Você vive como? Eu vivo como? Qual é a vida que hoje faz mais sentido? A vida da busca, a vida da procura, a vida do ter, a vida de comprar o carro do ano, a vida de construir a melhor casa da cidade. E, ao mesmo tempo, essas pessoas estão vazias. As pessoas estão muito cheias de si próprias e elas estão vazias de terem uma experiência, uma conexão com o grande Criador do Universo. Então, eu te pergunto, quem é você hoje? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, iluminado pelo grande Criador do Universo? Você se sente conectado com o grande Criador do Universo ou apenas você vive em uma bolha? Eu percebo hoje o comportamento das pessoas é tão previsível. Todas as pessoas têm a mesma resposta, todas as pessoas têm o mesmo estilo de vida, todas as pessoas seguem o mesmo padrão. E aí eu pergunto, por que existe um número tão grande de depressivos? Por que tantas pessoas com 22 anos, com 30 anos, na flor da idade, pessoas que são aparentemente bem-sucedidas, porque têm uma formação acadêmica, têm uma profissão que, segundo elas, gostam porque estudaram 18 anos, 20 anos para exercerem essa profissão? E por que essas pessoas não encontram a felicidade? Por que alguém que é multimilionário pega uma arma e se suicida? Porque essas pessoas nunca buscaram preencher o vazio. Essas pessoas nunca tentaram compreender o que significa ego. Essas pessoas sempre foram egoístas, arrogantes e prepotentes. Elas sempre pensaram em acumular bens. Elas sempre pensaram em ocupar o melhor lugar na empresa que trabalham. Elas sempre tentaram comprar o melhor carro da cidade. Elas sempre, até mesmo numa pedalada, elas sempre tentaram competir com os outros para serem o melhor, para terem o melhor tempo. E essa competitividade tem destruído os seres humanos, porque uma das coisas que os seres humanos precisam voltar a compreender e a viver é a humanidade. A partir do momento que nós não entendemos o que é ser humano é ser racional, é se colocar no lugar do outro, é respeitar o direito, o limite do outro, porque nem todas as pessoas têm inteligência, nem todas as pessoas fazem isso que eu faço aqui, mas elas têm a inteligência delas de fazer outras coisas que eu não faço aqui. Então eu não estou aqui para salvar a humanidade, eu estou aqui para evoluir.
Eu estudo pra caramba psicologia, neurociência, eu gosto muito do coach, mas o coach tem uma coisa que é, pô, vamos lá, vamos vibrar, vamos fazer, você pode. Não, motivação é bom, mas as pessoas esquecem de explicar que motivação é você ter um motivo para a ação. Se eu preciso de uma moleta, se eu preciso que alguém me empurre, se eu preciso de um professor para estar gritando para que eu corra, eu sou uma pessoa que eu ainda não adquiri o conhecimento, que eu ainda não cresci, não evoluí no espiral da vida. A vida, ela é constituída por degraus. A cada momento que você vai evoluindo, que você vai crescendo, você vai subindo degraus da vida. E um dos principais degraus que você tem que subir é o degrau da maturidade, é o degrau da experiência, da consciência, da evolução, de você a cada dia se tornar uma pessoa melhor e a melhor versão de você mesmo. Então, se você quer vencer o seu ego, relaxe, respire, medite, se conecte com a natureza, vá às praias, vá, se na sua cidade não tem praia, nos bosques, entre em contato com as árvores, respire ar puro, tente limpar a sua mente. A meditação é o melhor efeito possível, porque a causa é você. Mas a meditação ela vai fazer você se libertar do seu ego e vencer os demônios que te aprisionam a cada dia, os demônios que fazem você pensar que você tem que lutar, que você tem que correr, que você tem que comprar. Seja livre, seja liberto desses pensamentos que corroem a tua estrutura física e a tua estrutura mental e faz com que você viva atordoado espiritualmente. Nós nascemos para viver livre e o sistema quer te aprisionar através de uma cadeia de pensamentos, através de um modelo de sociedade que está falido. Se você continuar vivendo esse modelo de sociedade, você vai terminar numa masmorra, o cárcere privado da sua mente. Então se liberte enquanto há tempo. Pega esse vídeo, abraça para a tua vida, compartilha com os amigos, dá um like se você gostou. Se você não gostou também, diz aí eu não gostei e explica por que você não gostou. Sucesso sempre. Uau!